E Davi implorou a Deus em favor da criança, e ele jejuou, e entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou o quê? A comer. 7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta, e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer? Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma bobagem, alguma loucura. E Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e fez o quê? Adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição, e comeu. Seus conselheiros não entenderam nada, e perguntaram para ele: por que ages assim? Por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste, choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. E ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e adorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Por que falar sobre isso? Porque poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela, meu Deus do céu, um homem segundo o coração de Deus. Enquanto havia esperança, ele orou, jejuou, se quebrantou. Enquanto está na minha mão, mas a hora que algo morreu, quebrou, a hora que ele entendeu que Deus fechou, que não há mais jeito, ele surpreende, ele levanta, lava o rosto, toma banho, pede aos cozinheiros que preparem um jantar, volta para o trono. Por quê? Ele abandonou o trono onde havia esperança, mas quando Deus encerra, cada dia que ele passasse no chão, era um dia que ele deixaria de reinar, era um dia que ele avançaria para o propósito. E a pergunta que fica é: quantos de nós esta manhã, algo que Deus já encerrou faz tempo, não adianta mais orar para isso, não adianta mais clamar por isso, está na cara, acabou, morreu, já foi, é uma nova fase, é um novo tempo, é uma nova época. Estamos viúvos de avivamento, saudades de épocas que não voltam mais, saudades de pessoas que não voltam mais, matando a única coisa que eu tenho, que é o hoje, com coisas que não adianta orar, não ressuscitarão mais. Por quê? Porque Deus disse não. Deus disse que este filho que Davi estava esperando, e ele chama de filho da mulher de Urias, que era filho de um adultério, Deus disse que essa criança não ia sobreviver. Foi Deus. E tem coisas que Deus vai encerrar na nossa vida e nunca mais voltarão. E alguns estão presos há 10 anos, 15 anos, 20 anos, morrendo, sucumbindo. Eu tenho que entender quando Deus encerra algo na minha vida. Eu tenho que entender quando é a hora de lavar o rosto, comer e seguir a vida. Eu não posso comprometer minha comunhão com Deus com ciclos. Eu não posso interromper o melhor de Deus. Pesquisas dizem que 70% do nosso tempo é com o passado. 70% dos nossos pensamentos cuidam do passado. Imagine, 70% do meu dia eu penso no que aconteceu, penso no que aconteceu, penso no que aconteceu. 25% eu penso no futuro, algo que eu não sei como vai ser e eu não posso controlar, mas eu penso no futuro. E apenas 5% do meu dia está potencializado com o meu presente. É por isso que somos tão vulneráveis. Nós não somos de cristal, irmão. Você não morre de amor.
você morre sem Deus. Você não morre de saudade, você morre sem Deus. Você não morre de tristeza, você morre sem Deus. Você não morre de depressão, você morre sem Deus. Porque apesar de sentir tristeza, saudade, depressão, se eu for mais inteligente do que emocional, sempre haverá sustento para todos os momentos da minha vida. Sempre, sempre. Davi é consolado pelo simples fato: se Deus me negou ter o meu filho de volta, se Deus me negou ter o meu filho de volta, é porque essa é a vontade de Deus. E se essa é a vontade de Deus, é o melhor. Você tem dúvida que a vontade de Deus é o melhor? Você tem que saber quando algo acaba. Oh meu Deus, como é difícil, não é? Mas também como é precioso. Ao mesmo tempo que é difícil, é precioso. Eu tenho que saber quando algo acaba. Eu tenho que dizer para você nessa manhã que nada acontece por acaso. Se alguém te deixou, não foi um acidente. Se algo que você tentou fazer dar certo, não deu, não foi um acidente. Mas pastor, eu fiz tudo, estudei, me projetei e não deu certo. Não foi um acidente. Entende como vontade de Deus. Entenda. Não fique fazendo autópsia em algo que Deus já matou. Você tentou, fez de tudo. Lave o rosto. Lave o rosto. Ainda em lágrimas. Davi não fala da sua tristeza, mas é óbvio que sepultar um filho arrebentou ele. Mas ele disse: eu preciso ser mais inteligente do que emocional. Ou você acha que todas as vezes que eu levanto a mão para adorar eu tenho vontade? Ou você acha que todas as vezes que eu venho à igreja eu tenho vontade? Ou você acha que todas as vezes que eu canto eu tenho vontade? Algumas vezes eu levanto a mão só para o diabo me olhar adorando e eu dizer para ele: a minha adoração não depende das minhas emoções. Mas você não está sentindo nenhuma euforia? Não, a minha vontade é ficar sentado. Por que você está em pé? Só para mostrar para o diabo que eu não preciso estar emocionado para adorar a Deus. Porque eu faço o que eu preciso e não o que eu quero. Sim, teremos dias terríveis. Dias de angústia. E Ele nos prometeu. Mas eu tenho que ser mais inteligente. Por isso que eles conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o que Paulo fala em Filipenses 4,12. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fatura. Eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Eu aprendi que Deus é fiel em todos os momentos. A carta de Paulo aos Filipenses é considerado o livro mais feliz da Bíblia. E o livro mais melancólico da Bíblia foi escrito por Salomão dentro de um palácio, que é o livro de Eclesiastes. O livro mais melancólico escrito por Salomão num palácio. O livro mais feliz escrito por Paulo numa prisão. Porque não é o lugar, é quem eu sei que sou. Você não é de cristal. Há um sopro. E esse é o maior medo do diabo, que nós descobramos quem somos, a força que temos, o poder que há no sangue de Jesus, o poder que há numa oração. Todos querem uma vida maravilhosa, mas quem quer ficar sozinho? Você nunca vai ser transformado até aprender a ficar sozinho. Jesus diz: quando estiver mal, vai para a praça? Não, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora para o teu pai na internet, ora para o teu pai em secreto, e o teu pai que estiver em secreto te recompensará. As maiores transformações da sua vida virão na solitude. Quando você se aparta para ouvir Deus, se ouvir aquele que te conhece. Mas nós somos dependentes de pessoas. Estamos com os olhos no relógio, contando a hora das pessoas chegarem, nos ligarem. Somos um remendo de emoção, onde eu vivo através de migalhas de afeto, migalhas de pessoas, onde o meu bem-estar depende de alguém. Transfiro ao homem a responsabilidade de ser feliz, de um sorriso. E quantos brincam conosco porque nós damos o poder a ele? Quantas pessoas manipuladas. Eu dependo de Deus. A minha Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor, e nada
nada me faltará. Nada. Nada. Repita comigo, nada. Independente do que está acontecendo na sua vida, nada é por acaso. Nada é por acaso. Entenda uma coisa: se você estiver no altar, se você conhecer a Deus, se você estiver na palavra, se você estiver servindo a Deus, nada é por acaso. As perdas não são por acaso, os abandonos não são por acaso, nada é por acaso, nada. Se o seu coração estiver em Deus, eu quero afirmar, absolutamente nada, nem aquelas fases que o diabo cantou vitória, nem as fases dos piores abandonos, nem as perdas da tua família, nem as pessoas que você sepultou ali naquele dia que arrebentou teu coração. Se você estiver onde Deus quer que você esteja, fazendo o que Deus quer que você faça, absolutamente nada é por acaso, e tudo isso vai cooperar para aquilo que Deus planejou para a sua vida, para a sua alma. Agora você quer ser inteligente ou emocional? Você quer micro-ondas ou você quer projeto de Deus? Porque o diabo lida com a nossa urgência. Deus não trabalha com pressa, porque quem tem domínio não tem pressa. Quem tem domínio não chega atrasado. Quem tem domínio não se adianta. Quem tem domínio controlou tudo. Durma sempre com duas coisas na cabeça: não existe um fardo maior que você possa suportar. Se caiu é porque foi frouxo. Se caiu é porque não ouviu a voz certa. Se caiu é porque ouviu você, ouviu as pessoas, ouviu o diabo. Mas se você ouvir Deus na época da tristeza ou da angústia, você vai entender que não há nenhuma situação que você passe que supere tua estrutura emocional, física, espiritual. Nada, nada, nada. E a segunda coisa é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Eu quero concluir dizendo que você não está velho demais. Você não está cansado demais. Você está do jeito que está porque você está dependendo de coisas que já morreram. Em 2 Samuel, Rispa, mulher de Saul, ela tem 3 filhos enforcados pelos gibeonitas por uma dívida. Ela demora 3 meses para sepultar os filhos. E ela fica enxotando as aves, os abutres, porque ela se recusa a aceitar a perda dos filhos. Quantos abutres, quanta carniça a gente aprendeu a conviver, simplesmente pelo fato de dizer: Deus, dói, é triste, mas a tua palavra é maior. E eu vou entender como vontade de Deus. E eu vou voltar a ser quem eu era. Eu encerro dizendo para você que muitas coisas você só vai ouvir quando algumas pessoas se afastarem de você. Em Gênesis capítulo 13, a Bíblia diz, eu vou ler só o versículo 14. Olha lá, vamos ler juntos? 1, 2, 3, vamos lá. 1, 2, 3. Só até aí. Disse o Senhor a Abraão, vírgula, depois. Por que Deus não disse antes? Porque Ló não deveria saber disso. Algumas pessoas que você está mantendo estão impedindo Deus de falar com você. Algumas situações, algumas pessoas erradas estão impedindo Deus de falar com você. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Quem são as pessoas erradas que tem que sair para Deus começar a falar com você? Quem são os lugares errados? Está lá, ó. Não é pensamento positivo, coach, é Bíblia. Só ler a Bíblia, está lá, ó. Por que o autor faz questão de dizer que Deus só falou depois que Ló foi embora? Porque eu preciso entender que Deus não joga a palavra dele em qualquer lugar. E nem tudo que Deus tem para mim, algumas pessoas podem ouvir. Enquanto eu insistir em manter gente errada na minha vida, Deus vai dizer, eu não falo. Eu não vou revelar meu propósito. Eu não vou dizer para você o que eu tenho para você do meio dessa gente que você está vivendo aí, não. A hora que você tomar coragem de deixar embora, aí eu vou falar com você. Aí eu vou revelar meus propósitos. Eu nunca vi pássaro livre morrer de fome, mas eu já vi pássaro de gaiola morrer de fome.
Você nunca vai ver um pássaro livre morrer de fome, porque o Senhor cuida. Agora um pássaro de gaiola depende que alguém todos os dias vai lá e abasteça. Quantos vão viajar e esquece o passarinho na gaiola e não dá comida? Se você for livre, você sempre vai ter comida. Agora se você for preso em gaiola de gente, tem dia que essas pessoas não virão te dar alpiste. Você vai morrer. Por que esse microfone está na minha mão? Por que esse microfone está na minha mão? Por que ele está na minha mão? Porque eu estou o quê? Estou segurando ele? Sim ou não? E se eu abrir minhas duas mãos, o que vai acontecer com ele? Vai cair. Por hipótese, se nesse momento, a gente sabe da lei da gravidade, se nesse momento eu abrisse as minhas duas mãos e ele continuasse grudado na minha mão, qual seria a única explicação disso? Qual o nome que você daria a isso? Milagre, certo? Mágica, milagre, sobrenatural, porque com as mãos abertas, não tem como ele ficar. Mantenha na sua vida, só quem fica quando você está com as mãos abertas, porque você vai saber que se ela ficou é porque é um milagre. Não deixe ninguém ficar na sua vida, se para ela ficar você tem que segurá-la. Viva com as mãos abertas, e você vai saber que quem ficou, ficou porque é a vontade de Deus, ficou porque é o plano de Deus, ficou porque é um milagre, ficou porque é um propósito, ficou porque Deus tem um propósito nisso. Eu sei quem é meu porque fica, e eu sei que aqueles não são meus porque eles foram embora. Viva com as mãos abertas. É difícil, mas enquanto você viver com as mãos abertas, com a vida, e abraçado no trono, você nunca irá sucumbir. Nunca.